Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, professor Alexandre. Eu vou fazer uma atividade aqui com vocês, para vocês, né? Utilizando a ferramenta do GeoGebra. A temática, né? O tema que eu selecionei para vocês é trigonometria, né? Que é o seno, né? Como que a gente faz uma construção da função seno e da função cosseno, né? Essa mesma ideia pode ser utilizada para construir de repente o eixo da tangente, né? Os valores ali notáveis, né? Secante, cossecante, enfim, né? A ideia é a mesma, né? Para de repente mostrar qual que é o conjunto imagem, o domínio de uma função, né? Então a ideia basicamente é essa, né? A escolha foi o ciclo trigonométrico, né? Mas como eu comentei, acho que o importante para vocês, no meu ponto de vista, é compreender como é que a gente pode trabalhar, quais ferramentas foram utilizadas para elaborar essa atividade aqui, né? Montar o ciclo trigonométrico, as projeções, enfim, né? Isso é muito bacana porque pode ser explorado para de repente construir uma outra atividade, né? Uma função ali, né? Um pedacinho dela, tá certo? Enfim, acho que basicamente é isso que nós vamos fazer a projeção ortogonal sobre o eixo X e sobre o eixo Y, né? Para mostrar de onde é que vem os valores de seno e de cosseno. Tudo bem? Então tentem compreender o que foi feito, né, em cada ferramenta, né, e onde é que foi utilizado, né, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Então, como eu comentei, acho que isso que é o bacana, né, você compreender as ferramentas, as possibilidades, o potencial de cada ferramenta que o GeoGebra nos proporciona. Neste caso aqui, a gente vai fazer uma construção da tabela do seno, né, do 0, 30, 45, enfim, 270 até completar o ciclo trigonométrico para a gente saber os valores de seno e também de cosseno, né? Tudo bem? Então vamos lá então. Nós temos um desenho aqui, né, do ensaio que eu já fiz, né? Você tanto poderia, bom, criar um controle deslizante ou simplesmente mexer, né, o ponto aqui para variar o ângulo que está aqui, beleza? Então construção do seno e cosseno no GeoGebra, ok? Para justificar os valores daquela tabelinha famosa, né? Meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, beleza? Então antes de nós iniciarmos a construção da tabela, né, a gente precisa primeiro ter em mente essa desigualdade, né? Parece óbvio, né, mas é algo assim que não é, que muitos alunos, né, até professores eu já vi assim, quando a gente faz um desafio, quem que é maior, né, o meio, o raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 3 sobre 2. Tirando, vamos pensar que não existe o 0 e o 1. É normal, tá, acontecer da pessoa falar assim, o meio é maior que raiz de 2 sobre 2, que é maior que raiz de 3 sobre 2. Isso é muito comum, tá? Então, não, mas isso não é verdade, né? O meio é menor que raiz de 2 sobre 2, que é menor que raiz de 3 sobre 2, que é menor que 1. Então eu vou fazer uma construção dessa desigualdade, que eu vou provar aqui de uma forma bem simplesinho aqui, para a gente poder ter em mente que realmente isso é verdadeiro, ok? Então vamos lá, desigualdade, né? A gente sabe que 0 é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 4. Bom, isso aí é fato, né? Todo mundo sabe disso. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou extrair a raiz quadrada de cada um desses números, né? Então são números positivos, né? A desigualdade que vai ser mantida, né? Então é maior ou igual a 0, raiz de 0, né? É 0, tudo bem? Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. Beleza? Então tá aqui. Mas a raiz de 0 eu sei que é 0, raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Beleza, tudo bem. Então a nossa desigualdade continua bonitinha ali. Bom, então eu tenho 5 números positivos aqui. Eu vou pegar a metade de cada um desses números. Então eu posso dividir por 2 todos os números aqui, ou multiplicar por meio, que a desigualdade vai ser mantida, né? Então, beleza, vamos dividir todo mundo por 2. Então, dividir todo mundo por 2, metade de cada termos aqui, está aí na equação, né, a desigualdade é mantida aqui. E a gente sabe que 0 dividido por 2 vai dar 0 e 2 dividido por 2 vai dar 1. Portanto, meio é maior que 0, que é menor que a raiz de 2 sobre 2, que é menor que a raiz de 3 sobre 2, que é menor que 1. Ótimo. Então, essa desigualdade aqui, ter isso aqui em mente, é fundamental para fazer a construção, né, do ciclo trigonométrico, que são aqueles ângulos notáveis cujos valores de seno e cosseno correspondem a esses valores aqui,
0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1, beleza? Bom, como eu comentei, então a gente vai ter um ciclo trigonométrico aqui. Deixa eu ver se consigo tirar esse manter esquema e não mostrar essa mensagem novamente. Ok. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir um ciclo aqui. Esse aqui está incompleto, mas eu deixei assim para não ficar tão poluído. Mas nós vamos mexer aqui, variar o ângulo alfa, né? E daí a gente vai obter aqui, na medida que a gente vai alterando o valor de alfa, a gente vai ter as projeções, né, ortogonais deste segmento aqui, né, que é um círculo, uma circunferência, um círculo unitário de raio 1, né, e a projeção vai ser, no caso aqui, projeção ortogonal sobre o eixo y, é o seno, né, e aqui embaixo, né, a projeção ortogonal sobre o eixo x, né, é o nosso cosseno, né, essa medida é o valor do cosseno do ângulo de 30, e essa aqui é a medida do seno do ângulo de 30 graus. Beleza? Então, a partir dos valores olhando aqui, a gente consegue construir essa tabela trigonométrica, essa tabela aqui, né, que seno de 0 é 0, seno de 0 graus é cosseno vale 1, e se eu não fiz nenhuma, não coloquei nenhuma, fiz um complemento, nada de errado aqui, vai estar certinho aqui, beleza? Então vamos lá, para justificar essa tabela, né, a gente vai utilizar o círculo trigonométrico sem ter que decorar nada. O bacana é que uma vez que você sabe os valores de seno e cosseno, você consegue o valor de tangente, cotangente, secante, cossecante, etc. e tal. Então tudo a gente consegue colocar em função de seno e cosseno. Essa que é a grande vantagem de você conseguir montar. Claro que você não precisa saber montar, não precisa montar todos quando você quer um valor, né? Eu quero saber quanto que é o seno e o cosseno de 120. Claro que você só vai fazer este aqui, beleza? Então nós temos aqui o GeoGebra versão clássica, versão 5, e a gente vai fazer aquela construção, beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é configurar essa janela aqui, fazer um ciclo, né, unitário. Então vamos lá, clicar com o botão direito, janela de visualização, né? E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar aqui. O eixo X eu preciso de menos 1 até 1, então vou colocar menos 1 e o máximo até 1. Faltou 1 aqui, dá um Enter, máximo 1. Y, então eu vou, o seno e o cosseno também vale de menos, no seno vale de menos 1 até 1, Enter, e número 1, Enter, ok. Então os eixos, né, eu configurei de menos 1 até 1, tanto na abscissa quanto na ordenada. Deixa eu pensar aqui, o rótulo, ok. Vamos colocar eixo X. O eixo X, eu não preciso dos números não, tá, pessoal? Não vou precisar dos números. Aqui 0 e 1, depois eu acho que eu vou marcar aqueles outros pontos. Da distância eu vou colocar aqui meio. Aqui o eixo X. Aqui. O eixo Y também. Vamos colocar aqui. Distância 1 também. Exibir números não. Vamos graduar aqui para mostrar a metade também. Então, vou colocar aqui a metade. Rótulo. Vamos colocar aqui o eixo X. Eu vou escrever aqui cosseno. Beleza? E unidade. Unidade, vamos colocar aqui em graus. Certo? Agora o eixo Y também. Na verdade, nem precisa ser graus, né? O eixo Y, vamos tirar aqui que a gente não vai precisar usar nada de graus aqui. Na verdade vai ser radianos, né? E aqui, eixo Y, vou escrever seno. Ok? Então, unidade aqui, indiferente, que acho que eu vou tirar esses valores aqui. Não vai fazer diferença para nós. Ok? Então tá seno e cosseno, beleza. Seno e cosseno. Malhas, eu preciso, não preciso das malhas. Vamos tirar aqui, fechar. Ok. Então agora eu vou desenhar aqui então eu tenho aqui o eixo do seno e o eixo do cosseno, tá certo? Então deixa eu só verificar aqui que alguma coisa aqui não ficou graduado de forma vou ficar ali, distância 1,
Vamos ver se vai dar o problema. Vamos desenhar então um círculo. Vou colocar aqui visualização padrão. Ok, agora ficaram iguais os dois eixos. Então vamos lá. Eu quero um círculo com centro na origem. Então vim aqui, centro na origem, 0, 0, e raio igual a 1. Então está aqui. Beleza, então vou clicar aqui, vou aumentar aqui usando Ctrl mais. Ctrl mais, ou relar a bolinha, eu não tenho mouse, então está aqui. Certo. Bom, como eu comentei no início, eu poderia simplesmente pegar aqui e marcar uma bolinha aqui e fazer o ângulo e alterar aqui, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa mais bacana, que é criar um controle deslizante, tá certo? Então, eu vou marcar aqui um ponto aqui, que vai ser o ponto B. Eles são pontos, são auxiliares, depois nós vamos excluí-los, tá? Então, esse aqui é o ponto B, esse é o ponto A. E daí eu vou fazer um ângulo, né? Então, tudo vai depender do ângulo, mas eu preciso de um controle deslizante primeiro, né? Para antes de marcar o ângulo. Então, eu vou vir aqui, clicar em controle deslizante e vou colocar aqui. Vou chamar ele de X, ângulo X, e ele é um controle deslizante que eu quero ângulo, certo? Ângulo de 0 a 360 graus, beleza. Eu chamar ângulo alfa, né? Acho que é melhor, né? X porque a gente não está só no eixo X, a gente está fazendo uma rotação, né? Então, controle deslizante, horizontal, animação, não precisa. Então, eu quero um controle deslizante alfa, né? Que é em medida em graus, de 0 até 360 graus. Ok? Incremento eu vou pôr de 5 em 5 graus. Tá? De 10 em 10 não, porque a gente tem que passar pelo 45, né? Então, por isso que eu vou aumentar o incremento, né, de 5 em 5. Beleza? Então, ok. Então, nós temos aqui um ângulo que vai de 0 até 360 graus. Então, o que nós fizemos? Nós só demos nomes aqui aos eixos, né? Isso também não era necessário, né? Seno e cosseno, construir uma circunferência de raio 1, aqui está o centro, aqui esse ponto eu marquei que a gente vai utilizar ele agora, na verdade, né? E já dei um controle aqui que vai nos auxiliar para a abertura do ângulo, beleza? Então é isso que nós fizemos. Esse ponto B, na verdade, eu vou colocar agora, cliquei aqui, que eu só tenho o centro, agora eu tenho um ponto, que vai ser a origem aqui para nossa rotação. Beleza? Então vamos lá. Eu preciso de um ângulo, né? Eu preciso fazer uma abertura de um ângulo aqui, então eu vou vir aqui em ângulo, só que não é um ângulo fixo, tá? Eu vou ter que colocar ele, né, com uma determinada amplitude, né? Bom, ângulo com amplitude fixa, mas é fixa, mas fixa em função de alguém. Vamos ver que legal que vai ficar. Então, vou clicar aqui, fixa em função de quem? Então, cliquei aqui, vou clicar em B, vértice, e agora sim, fixa. Vamos fixar o número. Quantos graus? 45, 60, 80, 90? Não, eu vou fixar sobre um ângulo alfa. Eu tenho um ângulo ali alfa, né? Então ele não é tão fixo assim, na verdade. Ele é fixo em função de alfa. Então ele vai depender de alfa. Então é um ângulo fixo que depende de alfa, né? Alfa, ele está variando no controle deslizante, no sentido anti-horário. Perfeito. Vou dar OK aqui. Temos ali agora um ângulo, né, rotacionando no sentido anti-horário, né, que depende de alfa. Então, ele é fixado em alfa, digamos assim, né? Beleza. Então, nós já temos o ângulo e eu vou marcar um segmento de reta com origem no centro e extremidade do ponto B'. Aqui, 1, 2. Então, eu cliquei no segmento de reta e marquei aqui no centro e na extremidade. Beleza? Bom, então nós temos agora aqui um ângulo, né? Sentido anti-horário, crescente aqui em graus. Está essa abertura do ângulo que nós fizemos. Bom,
Agora eu vou ver, vamos melhorar isso aqui. Agora é só perfumar aqui, tá, pessoal? Vamos fazer as projeções. Depois a gente esconde tudo que precisa ali, tá? Então, bom, acho que para ficar poluído, vamos excluir aqui a letrinha F do segmento de reta. Eu vou esconder o F. O ângulo beta igual a 50. Eu vou clicar com o botão direito sobre o ângulo. Vou em propriedades. Eu vou tirar o valorzinho de beta, tá? Eu vou deixar ele aqui. Cliquei com o botão direito no ângulo beta. Eu quero apenas o valor. O beta não precisa aparecer. Está aparecendo nome e valor. Beta e o valor em graus. Eu quero só o valor, tá? Então, só o valor exibir rótulo, apenas o valor. E está aqui, beleza. O ponto A, não sei, eu acho que eu vou deixar aí que ele vai ser útil mais no momento posterior, mais para frente. B', eu posso esconder apenas o rótulo, o ponto eu vou precisar ainda. Joia, então temos aqui. E agora nós vamos fazer as projeções ortogonais, tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou começar com o valor de seno, tá, pessoal? Então, eu vou traçar uma reta perpendicular ao eixo seno. Tá? Então, a mesma coisa vai ser válido para o eixo dos cossenos depois. Então, a projeção ortogonal, então, tem alguma coisa relacionada a perpendicular. Então, vou vir aqui, clicar aqui. Eu quero uma reta perpendicular ao eixo Y, passando pelo ponto P', né, que a gente apagou o valorzinho. Então, perpendicular a este, passando por este ponto. Ok? Bom, então agora aqui, esse que é o valor do seno. Então, a gente vai precisar da interseção, né, entre o eixo Y e essa reta horizontal. Então, vou vir aqui, clicar aqui em interseção entre dois objetos. Aqui, interseção entre dois objetos. Tá? Então, vamos clicar aqui, interseção entre dois objetos. Vou clicar no eixo Y e depois no segundo objeto, que é essa reta, que ela só está auxiliando, né? Então, a gente precisa do ponto C. Então, essa reta daqui a pouco eu vou ocultar. Na verdade, eu posso até ocultar essa reta, né, paralela ao eixo X, né? Então, a reta Y igual a 4, y igual a 0,42 nesse caso. Então, eu vou esconder essa reta, tá? Por quê? Ela é uma reta auxiliar, né? Então, a gente pode escondê-la, beleza? Ocultá-la. Então, eu vou agora desenhar o eixo, né? O valor de seno, né? O segmento que corresponde à medida do seno do ângulo alfa. Então, segmento, vou clicar aqui, tanto faz de um ponto quanto no outro. Ele recebeu o nome de Hzinho, eu vou apagar o nome de Hzinho. Rótulo, eu não preciso do Hzinho, mas eu vou dar uma cor para ele. Clico com o botão direito, né? E vou em propriedades, botão direito, propriedades, abre a janela de propriedades. Eu vou clicar na cor e vou colocar um azul escuro. Ok? Vou fechar aqui. Pronto, eu tenho aqui o valor de seno, né, a medida do ângulo seno, aparecendo ali. Beleza? Bom, vamos para ficar mais bonitinho, vou fazer um segmento aqui para indicar que é a projeção, né, ortogonal. Eu vou deixar ele pontilhado, então vou clicar aqui, clico no ponto C e no ponto, né, do ângulo, apareceu o segmento I, eu vou ocultar, botão direito aqui, o rótulo, então eu clico com o botão direito e clico em rótulo. Eu não preciso do rótulo. E vou em propriedades, eu vou alterar a propriedade dele e deixar ele pontilhado. Então eu vou em estilo, e estilo eu vou deixar ele pontilhadinho. Ok? Eu não preciso dele mesmo, na verdade só para indicar que é uma projeção. Então está ali o eixo seno, né? A medida do seno, na verdade, né? Acho que vou até esconder o valor do ponto C, deixa só o ponto mesmo, né? Acho que o ponto não vai atrapalhar nada. Então, eu já tenho seno ali, em azulzinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a projeção ortogonal sobre o eixo X. Então, ortogonal, preciso de uma reta ortogonal, uma reta perpendicular. Então, eu vou procurar aqui onde que tem reta perpendicular. Como eu já sei ter uma certa experiência, eu vou clicar aqui
e vou em reta perpendicular. Perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto, não lembro o nome, acho que era B', né? Beleza? Ok, tá lá. Então, deixa eu clicar aqui na ferramenta aqui. Perceba que deu certo. Então, nossa reta perpendicular ao X e que passa pelo ponto B', né? Depende de B', na verdade. Ok? Bom, mas eu quero a medida do cosseno, é o que está coçando, o que está deitado, o seno é o que está senando. Então, vamos obter este segmento aqui. Então, eu preciso da interseção do eixo perpendicular com o eixo horizontal. Então, vamos lá, interseção entre o eixo X e o eixo vertical aqui. Pronto. Então, eu já tenho aqui o nosso segmento. Na verdade, ainda não tem segmento. Agora, eu vou definir o segmento horizontal. Então, vou vir aqui em segmento, definido pelos pontos origem e o ponto D. Pronto. O nosso casinho aqui vai ser justamente a medida do cosseno do ângulo. Então, vou esconder o rótulo de K, né? Não preciso saber que o nome dele é K. Vou esconder aqui. E vou colorir. Então, vou clicar com o botão direito do segmento K. Propriedades. Venho em cor. E clico no vermelho. Ok? Então, vamos ver se está dando certo. Vou mexer no ângulo alfa. Né? E aqui está acontecendo as projeções ortogonais sobre o eixo X. Beleza, ótimo. Agora o eixo vertical, essa reta vertical eu posso esconder, né? Então é x igual a uma constante. Vamos caçar uma x igual aqui, ó. X igual a uma constante, eu vou esconder. Daí ele não posso deletar, por quê? Porque o ponto D depende dele, né? Ele é a interseção, aqui, o ponto D é resultado da interseção daquela reta, então eu tenho que ocultá-la. Ok? Então ela está escondidinha ali. Agora, para enfeitar aqui, eu vou criar um segmento pontilhado para indicar, né, que é uma projeção ortogonal. Vou vir aqui, clicar em segmento, clico no ponto D, clico no ponto B', né? Vou clicar em propriedades e esconder o rótulo, não preciso saber. Clico com o botão direito e vou em propriedades para colocá-lo de forma estilo pontilhado. Vou vir aqui em estilo, propriedades, estilo pontilhado. Posso fechar aqui. Beleza, então vamos ver. Aqui está. Ótimo. Então, pessoal, agora é só enfeitar. Vamos apenas para fazer um enfeite. Talvez eu acelere o vídeo aqui, porque praticamente já está construído um controle deslizante em que as projeções ortogonais, tanto no eixo X, desse segmento, né, que é o raio, né, de medida do comprimento de raio 1, sobre o eixo aqui do nosso seno, quanto do nosso cosseno. Beleza? Então vamos lá. Eu primeiro vou marcar, deixa eu zerar aqui um pouco. Eu vou marcar aqui os pontos sobre o eixo. Vamos dar um save aqui, salvar como trigo 3, né? Eu já fiz um ensaiozinho antes, né? Beleza, então nós temos aqui, deixa eu ver se não estou esquecendo nada. Agora eu vou marcar aquelas três medidas, meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3, né? Aqui sobre o eixo X e vou refletir ali embaixo, beleza? Sobre o eixo Y. Então o primeiro ponto que eu vou marcar é o ponto meio. Então vou vir aqui embaixo na entrada, vou clicar aqui dentro e vou escrever um par ordenado. Vou colocar entre parênteses, abscissa é 0 e ordenada 1/2. Vou dar um Enter. Beleza. Esse é o meio. Ok. Você tem que tomar cuidado que ele se move. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não movimentá-lo, né? Então, ele é 0. Vamos lá de novo aqui. 0 e meio, né? 0 e 1/2. 0,5, né? Dá na mesma. Ok? Beleza. Agora, o segundo ponto é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou colocar um par ordenado em que a abscissa é 0 e a ordenada é raiz de 2. Então, é squarter, não sei se é assim que fala, SQRT, né, que é raiz quadrada, né? Vou dar um Enter, raiz quadrada de quem? De 2 sobre, então é barra 2. E vou dar um Enter. Beleza?
Então já apareceu aqui. E agora eu vou fazer o terceiro ponto, vou colocar um parênteses aqui, abscissa é 0, vírgula, squarter, raiz, né, SQRT, vou dar um Enter, raiz de quem? De 3 barra sobre 2 e vou dar um Enter. Ok, tem 3 pontos ali, é só cuidado para a gente não movimentá-los, né? Então agora acho que eu já vou, não, depois a gente fixa tudo de uma vez. Então eu vou clicar aqui, agora eu vou fazer refletir. Por quê? Porque são simétricos, né? Simétricos em relação à origem. Então eu vou clicar aqui, reflexão em relação a um ponto que é a origem. Então eu vou clicar aqui, vou clicar no ponto meio, depois na origem. Ok, deixa eu só movimentar esse ângulo aqui, para não errar a origem ali. Vou clicar agora novamente em reflexão em relação ao ponto, raiz de 2 sobre 2 em relação à origem, vai lá para baixo, e agora aqui raiz de 3 sobre 2 em relação à origem, pronto. Vou clicar aqui no mover, né? Cuidado para não movimentar esses pontos aí, então está feito aqui. Então eu tenho aqui, né, já os pontos ali. Vou fazer a mesma coisa agora para a direita e depois refletir para a esquerda, beleza? Então vou clicar aqui embaixo na entrada, vou escrever, colocar as coordenadas do ponto, né? Do primeiro ponto do cosseno aqui, que vai ser meio e raiz 1/2, vírgula 0, então a altura é 0, então meio e 0, Enter. Vou fazer agora raiz de 2, SQRT, Enter, 2 sobre 2 e a altura 0. E por último, entre parênteses, SQRT de raiz de 3/2, raiz de 3 sobre 2, vírgula, ordenada a altura 0. Beleza? Deixa eu só movimentar aqui para não ter muito problema aqui. Então eu tenho aqui meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou refletir isso aqui para o lado esquerdo. Então vou vir aqui nesta ferramenta, vou clicar em reflexão em relação a um ponto, vou clicar no meio, que é o H, e na origem, no raiz de 2 sobre 2 e na origem, na raiz de 3 sobre 2 e na origem. Pronto. Aí estamos com todos os pontos que nós precisamos. Faltou o 0, o 1, né, na verdade, né? 1 e menos 1. Enfim. Agora, para não ter dor de cabeça, eu vou fixar todos esses pontos que estão aqui. Então, eu vou clicar aqui no ponto E, que foi o primeiro, né, que era o meio. Vou segurar Shift e vou apertar lá no último, no J, para fazer uma seleção, né, de todos os 12 pontos. Vou clicar agora com o botão direito. Na verdade, eu quero configurar tudo de uma vez, tá? Isso é preguiça, né? Então, vou clicar com o botão direito, eu vou em propriedades. Aí, todos vão ter a mesma configuração. Eu vou primeiro em básico, tá, pessoal? Não, já está em estilo. Então, vamos deixar o tamanho igual a 1. Beleza? Todos ficam... Acho que deixar o tamanho igual a 2, né? Senão vai ficar muito pequenininho. Então, 2. Vou em cor. Acho que cor também não é indiferente aqui, eu vou deixar nessa cor mesmo. E daí básico, sim, básico eu vou tirar o rótulo, eu não quero que apareça aquelas J', né? Vou deixar sem rótulo, tudo bem? Depois a gente vai fazer um rótulo individual, né? Que na verdade é só, agora a gente só está enfeitando. Então vou fechar aqui, apareceu aqui, então nós temos aqui o círculo trigonométrico, né, e os pontos notáveis ali, né, os valores de seno, cosseno, enfim. Joia, então vamos zerar aqui o alfa, né, e vamos dar uma salvar aqui, né. Ok, agora como eu comentei, agora é só enfeite, né, é meio, então vamos escrever aqui. A gente tem que pensar nos espaçamentos aqui. Então aqui tem que ser, vamos lá, então vou fazer o seno primeiro. Vou vir aqui, vou em texto, vou clicar aqui em texto e vou clicar aqui neste primeiro, vou fazer do lado esquerdo. No primeiro que é meio, vou clicar aqui, eu vou usar aqui a fórmula LaTeX
tá? Então, primeiro é 1/2, eu não vou colocar como fração, tá? Para economizar espaço, tá? Na horizontal eu vou fazer sim. Então, cliquei aqui, então apareceu meio. Aí, como eu sou um cara meio preguiçoso, né? Eu vou dar um Ctrl C, clicar nesse camaradinho, vou dar um Ctrl C, clicar fora, e vou dar um Ctrl V. Ele cola por cima, então tá aqui, ó. Vou dar 2 cliquezinhos aqui para editar. Então, o segundo é raiz de 2, então eu vou vir aqui, é barra square, mas eu vou vir aqui que eu tô sem o barra invertido. Então, raiz de 2 sobre 2, eu vou dar um OK. Tá? Então, só vim aqui em Fórmula LaTeX e cliquei na raiz de x. No caso aqui, tive que alterar o x por 2. Vou dar no OK. Apareceu aqui. Vou agora dar um Ctrl C. Clico fora, Ctrl V. Então, ele aparece sobre o último que eu copiei. Tá aqui. Arrastei para cima. Vou dar 2 cliques. E vou alterar, então, de raiz de 2 para raiz de 3. E vou dar um OK. Bom, então temos ali, olha só, 30, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos aproveitar aqui, Ctrl C, pegar o raiz de 3 e clicar aqui Ctrl V. Ele aparece sobre o último, então vou arrastar aqui que está duplicado. Vou dar 2 cliquezinhos aqui e vou substituir pelo número 1, ok? Então está aqui, aqui vale 1. Joia, então, seno de 0, vamos pôr um 0 também, Ctrl C, vou clicar Ctrl V, apareceu 1 sobre 1, aqui eu vou colocar um zerinho, né? Por quê? Que é 0, né? Esse 0 vai funcionar tanto para o seno quanto para o cosseno. Apago ali, vou dar OK. Então, vamos pensar, seno de 0, a projeção ortogonal aqui não aparece, é porque é 0, né? Seno de 30 graus é meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, e seno de 90 vale 1 unidade, ok? E agora eu vou aproveitar e fazer, vamos fazer já o do cosseno? Então, vou aproveitar aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V, arrasto aqui, aqui está o valor de seno. Aqui eu vou fazer diferente, tá? Vou dar 2 cliques, para a questão de economizar espaço, eu vou colocar em forma de fração mesmo. Então, vou colocar aqui, vou pegar, colar aqui, né, do LaTeX. Então, é barra frac, né, 1 sobre 2, ok? Vai ficar mais, ocupar menos espaço, certo? Então, agora aqui, Ctrl C, clico fora, Ctrl V, ele apareceu sobre o meio, então vou arrastar aqui, ele faz um clone, na verdade, vou dar 2 cliques aqui, ele demora um pouquinho, aqui eu vou colocar, apagar 1, porque agora é raiz de 2, raiz quadrada de 2, apago o x, coloco 2 sobre 2, ok. E agora aqui eu vou colocar Ctrl C, vem aqui Ctrl V, então duplicou, ele está escondidinho aqui. Vou dar 2 cliques aqui. No lugar do 3, do raiz de 2, eu vou colocar raiz de 3. E vamos ver, vamos esconder a letrinha B aqui, que eu não preciso mais da letra B da origem, né? Do início do ângulo. Ponto D também, o nome do ponto D que está aparecendo aqui, eu também não preciso mais. Deixa eu vir aqui no canto esquerdo, na janela de álgebra, para achar o ponto D aqui. Ali está difícil de clicar, eu vou esconder o rótulo, tá? É a mesma coisa, clicar ali ou clicar aqui. Beleza, então tá aqui. Ok, agora eu tenho que... eu falta o número 1, Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar aqui. E vou substituir pelo número 1. Ok? Agora eu só vou duplicar, copiar, acho que eu vou adiantar o vídeo aqui, né? Eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vai lá para baixo, só que sinal negativo, Ctrl C, Ctrl V,
volta aqui, agora é negativo, ok, vem pra cá, tá muito juntinho, né? O espaço é pequeno também, né? Não ajuda muito, né? Ok, da mesma forma, Ctrl C, Ctrl V, desço aqui, 2 cliques, menos, ok. Ah, quando eu coloco menos ele empurra, agora entendi o que está acontecendo. Beleza, agora a mesma coisa aqui, Ctrl C, Ctrl V, vem pra cá, então ele vai um pouquinho pra direita, né, porque ele vai empurrar. Então vamos ver, opa, cliquei errado. Menos, aqui, ok. Raiz de 2, Ctrl C, Ctrl V. Ah, tem que vir aqui. Menos, né? Ok. Da mesma forma agora aqui, Ctrl C, clico fora, Ctrl V, duplico aqui. Aqui tá faltando espaço, né? Então, eu vou fazer um embaixo e você vai para cima. Ok? Eu poderia mudar o tamanho da fonte também, né? Dá 2 cliques aqui, menos, negativo, ok. Acho que eu vou diminuir o tamanho da fonte desses 3 ao mesmo tempo. Será que eu consigo? Então não estava no script. Botão direito. Cor, texto, pequeno. Vamos ver. Muito pequeno. Vamos ver se fica muito pequeno. Melhorou um pouquinho, né? Mas ele fica meio escondidinho. Mas tudo bem. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá, deixar mais espremidinho. E falta o menos 1, né? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar aqui, vem aqui, o menos 1. 1 positivo, 2 clique, menos 1. Beleza. Então está aqui. Ok. O que vocês podem fazer? Então vamos lá. Eu tenho aqui um controle. Aqui tem o ângulo de 40, 30, 45, 60, 90, né? Aí o ângulo de 120, que é um ângulo notável. Então seno vale raiz de 3 sobre 2 e menos meio para o cosseno. Seno de 35, perdão, seno de 30, 15, né? Seno de 135 vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno menos raiz de 2 sobre 2, cosseno é negativo, né? No segundo quadrante. Então tá, seno de 150 é meio, de cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, né? Aí quando eu vou para o ângulo 180, né, o meu seno zero, né, e o meu cosseno vale menos 1. Então ficou isso aí. Aí eu poderia de repente enfeitar mais e colocar, por exemplo, a medida dos ângulos, né? Eu poderia simplesmente vir aqui, vai ficar redundante, né? Se você não fizer o controle deslizante, marcar o ponto e mover o ponto, então seria interessante marcar e escrever aqui os ângulos, né? Texto. Vou colocar aqui ângulo. Vou colocar aqui 30 graus. Vou vir aqui e colocar uma bolinha. Cadê? Onde você está? Aqui, ok? Então, poderia colocar aqui já, pegar 30, né? Marcar aqui o ponto 30, o ângulo 30, né? Depois Ctrl C, Ctrl V, aqui o ângulo 45, vou fazer mais ou menos. Depois dá para corrigir o posicionamento, né? Clico aqui, 45. Depois Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui agora é o 60, né? 60. Opa, eu dou Enter achando que ele vai para lá. E assim você vai percorrendo 90. Então agora aqui é 90 graus. 90 graus. E aí Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá para o 120. Faltou 60. Sumiu 60 aqui. Vamos lá, 60. 60 graus. Aí Ctrl C, Ctrl V. É bom você construir, eu acho que é bem bacana a gente, quando faz essa construção junto com o aluno, né? Tanto numa lousa, de repente fazer uma construção em conjunto, num laboratório de informática,
Porque uma vez que você perde tempo, a palavra não é perde tempo, na verdade você ganha tempo, tá? Uma vez que você faz uma atividade dessa, eu lembro até hoje quando o meu professor falou assim, olha, vamos fazer uma construção de uma tabela. A gente não tinha recurso, claro, né, como hoje em dia, recurso no caso tecnológico, né? 130, agora é 35, né? Então, aumenta 30, depois 15, 15, depois 30, ok? Beleza? E daí foi uma vez só que eu aprendi, então construir este ciclo trigonométrico ajuda, na verdade possibilita você obter o valor do seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, secante, cossecante, né? Tá? Por quê? Porque a gente pode colocar tudo em função de 135, 145, 150. Tudo em função, né, de seno e cosseno, como eu comentei. Então, fazer essa atividade que eu acho que para quem para o aluno é algo muito importante, né? Principalmente para quem vai fazer um vestibular, alguma coisa relacionada às ciências exatas, né? Então, para não ter que ficar decorando, né? Acaba sendo um decoreba, mas assim tem toda uma lógica por trás disso. Você construir um círculo unitário de raio 1, né? Em que as projeções ortogonais ali fazem sentido, né? Porque você está dando ali, trabalhando com triângulo, né, de hipotenusa 1. Enfim. Então, Ctrl C, Ctrl V, 800, 180 mais 30, agora eu vou somar 15, né? 210, 235. Tá? Então, vamos lá. 235. Estamos quase terminando. 235. Opa! 210, 225 na verdade, né? 30, 225. 225. Ok. Agora vou fechar aqui, ajuda. Ctrl C. 225. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou para 235, 240. 240. Ela vai ter que bater no 270, né? Somo 30 agora, então realmente vai dar certo. Tá? Então eu vou dar um Ctrl C. Se você der um Ctrl C e Ctrl V no mesmo ângulo, é só fixar o ângulo, né? Eu poderia pegar sempre e copiar do 0, por exemplo, né? Ou do 30. Né? Que na verdade eu fui fazendo assim, na verdade, para mostrar que a gente faz a soma 30, soma 15, soma 15, soma 30, né? Aqui o 1, faltou aqui embaixo menos 1. Tem que vir aqui de cima e trazer aqui agora. Menos 1. Vamos, GeoGebra, me ajuda. Ok. Faltam 3, tá, pessoal? Agora estamos quase concluindo. Ctrl C, Ctrl V. Então vamos lá, 270. 270, 300 agora, né? Porque o primeiro, né, vai ser 300. Clica aqui. Ajuda. 300. Agora é 315, né? Agora é fácil de fazer. 315. E depois 315, depois 330, né? Ok. Ctrl C, Ctrl V. 2 cliques. 330. Ok, vamos ver se está bonitinho. 215, 315, 330. Deixa eu subir só mais um pouquinho. Pronto, 360 que coincide com o 0, né? Vamos colocar aqui o Ctrl C, o 0 grau, né? Arrastar aqui, ou 360, né? Então 0 graus, ok. Pronto, pessoal, aqui está então o nosso ciclo trigonométrico, começando do 0, passando pelo 30, né? O seno vale meio e o cosseno raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno raiz de 2 sobre 2. Vamos dar um pulo lá para o 150. Né? Seno de 150 vale meio. Cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2.
Vamos lá para o 240. Então, 240, seno vale menos raiz de 3 sobre 2, o cosseno menos meio. Portanto, acho que essa é a construção que nós queríamos, que eu gostaria de ter passado aos senhores, ok? Então tá aí um ciclo trigonométrico. Claro que quanto mais informações nós colocamos, né, mais poluído fica, né? Então às vezes você quer trabalhar numa aula só, de repente, ou só o seno, de repente só o cosseno, né? Ou de repente só os valores positivos, enfim. Eu coloquei os dois, né? Acho que para... Deixa eu agora como que eu paro isso aqui, animar, né? Então, os dois que acho que dá para aproveitar bem, né? Para fazer a construção e diferenciar, né? O que é seno e o que é o cosseno de um ângulo. Eu coloquei aqui, ficou bem fraquinho, né? O estilo, né? Eu acho que o estilo poderia colocar a espessura, né? Um pouquinho mais, com mais ênfase, né? Eu vou mudar para 9 aqui, o cosseno e o seno também, só para finalizar. Tudo bem? Vamos pôr aqui para 9. Acho que fica bem mais bonitinho, bem mais destacado, né? A medida do seno e a medida do cosseno. Beleza? Como eu comentei, eu coloquei controle deslizante. Você poderia colocar direto aqui, sem controle deslizante, e ir mexendo o ponto aqui. Também dá. Ele vai ficar dependendo do círculo, vai ficar preso, né, na circunferência. Enfim, né? Aqui eu coloquei o ângulo, acho que fica bem bacana também de se trabalhar. Então eu acho que é uma atividade que vale a pena vocês, como eu sempre, não é perder sim, tempo, mas sim investir, na verdade, numa construção como esta que está aqui, ok? Então, e a partir disso, claro, uma vez que vocês têm isso em mãos, vocês vão lá e vão montar aquela tabela 0, né, 35, 40, 30, 45, 60, né, montar a tabela do seno junto com os alunos, montar a tabela do cosseno, isso faz sentido. E uma vez que vocês têm isso em mão, como eu sempre comento, vocês conseguem até calcular o valor de tangente, cotangente, secante, cotangente, de forma bem mais fácil. Claro que é importante também saber quem que é o eixo da tangente, secante, cossecante, mas algebricamente você consegue obter sem interpretação geométrica, desde que vocês saibam esses valores de seno e cosseno. Beleza, pessoal? Espero que isso possa ter contribuído para vocês, né? E que coloquem em prática em algum momento, né? Ensinem seus alunos a construir o ciclo trigonométrico, tanto seno quanto cosseno. Beleza, pessoal? Então acho que é isso aí, por hoje é só. Deixo aí um abraço a todos, né? Sucesso aí para vocês e até uma próxima.